Beleza, pessoal. Bom dia a todo mundo. Essa daqui é uma aula de EQS 112, Introdução a Cálculo de Processos. Isso daí é uma coisa sempre complicada, porque sempre quando eu estou gravando, tá, eu gravo para uma disciplina, depois eu gravo para outra, eu sempre no início esqueço o nome da disciplina efetivamente que eu estou gravando a aula. Mas EQS 112 entrou no sangue, tá entrando no sangue, e essa daí está indo direto. E a gente continua o assunto. Na aula passada, na verdade, a gente finalizou os conceitos sobre as dimensões e sistemas de unidade. A gente viu, né, a manipulação, os conceitos fundamentais de dois sistemas de unidades, os sistemas absolutos, na verdade, não dois sistemas, dois grupos de sistemas de unidades, o sistema gravitacional e o sistema absoluto. E a partir deles, nós vimos que existe o sistema CGS, nós vimos o sistema internacional, e para sistemas absolutos nós vimos o inglês. Em específico, também tem o americano. E nós vimos também a complicação que surge quando se decide, e os sistemas gravitacionais fazem isso, se decide definir força como unidade fundamental. Tá? E para isso, para conseguir manipular as unidades, surge uma variável extra, o GC. Né? E na aula passada a gente lidou com isso. A partir de agora, a gente vai conversar sobre as variáveis de processos. O que significa isso? Na verdade, eu vou pegar um apanhado de variáveis que são importantes para cálculos de processos. São variáveis que são normalmente utilizadas. Pô, professor, você vai falar de todas as variáveis? Não, senão a disciplina vai ser só isso. E provavelmente eu vou deixar algumas de lado, porque são muitas das variáveis que podem ser importantes para um determinado processo. Mas então, eu vou chegar e vou mostrar aquelas que são super importantes e que vale a pena a gente ter uma discussão para começar a conversa, né, do tópico de engenharia de processos, tá? Como um todo, tá? Seja ela aplicada para alimentos, para aplicações em química, para bioprocessos. Mas nesse sentido, então, eu gostaria de destacar algumas físicas que são importantes. Na verdade, a gente até já chegou a falar um pouco sobre as físicas de processos e se existe um tanque. Tá? Então, estou pensando aqui em um determinado tanque, tá? Com o melhor desenho possível que eu conseguir para esse momento, esse retângulozinho aqui. E nesse tanque, eu começo a me perguntar, tá, se eu vou colocar uma determinada, um determinado reagente ali, o que eu tenho que pensar para cálculo de processo? Pô, preciso saber a quantidade de reagente que tem ali, que eventualmente vai me dar um determinado produto, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa avaliar são as formas de quantificar o material no processo. Então, a gente precisa estudar muito bem essas metodologias. Na verdade, essas formas, né, de mensurar quantidade. Além disso, a gente sabe que, dependendo do material em si que você está querendo tratar, que você está querendo utilizar, ele pode vir em diferentes formatos, tá? Formas, na verdade. Ele pode vir em gás, ele pode vir líquido, pode ter sólido, e isso daí afeta a forma com a qual você vai querer lidar com o processo. Nós já vimos em fluxogramas de processo, nós vimos, nossa, quando a gente conversou sobre operações unitárias, conversamos sobre processos unitários, vários equipamentos, cada um deles era aplicado para um determinado tipo de forma da matéria. E, nesse sentido, cara, eu preciso entender bem a propriedade física, a caracterização física desse material e, portanto, a propriedade física. Propriedades físicas que podem ser, você já conhece esses nomes, então eu vou falar, tá? E depois eu vou voltar a elas. Mas densidade de material,
viscosidade de material, entre outras variáveis, tá? Outras variáveis de processo. E, além disso, eu preciso também sempre lembrar que, se eu estou pensando em um processo industrial, esse processo vai estar submetido a determinadas condições para operação. Que condições são essas? Olha, a pressão dentro do tanque, a temperatura no tanque, o volume ocupado nesse tanque. Então, eu preciso lembrar e entender muito bem como essas variáveis afetam o meu processo, tá? Como medir e assim por diante. Ok, tá? Então, o que a gente acabou de fazer, o que eu acabei de discutir com vocês, foi, na verdade, uma breve análise sobre as variáveis importantes no processo. Então, a gente falou sobre esses 3 itens aqui. Mas precisamos ampliar o conceito, em especial quando falamos de quantidade de material. Por quê? Quantidade de material é um negócio complicado. E o estudo aplicado de caracterização desse material, na verdade, é o que diferencia a linha de engenharia, de química, e aí eu incluo também engenharia de alimentos, bioprocessos, porque, cara, a gente está no mesmo barco. De todas as outras classes de engenharias, química não, química bacharelado, vê muito bem isso também, mas caracterização de quantidade de mistura em uma mistura. Tá? Então, se eu estou pensando um material que está aqui dentro, tá? Pode ser um material puro, tá? Que tenha um único componente, mas, sei lá, bromo puro, tá? Ou, sei lá, cloro, ou ácido sulfúrico com grau de pureza monstruoso. Cara, é uma única espécie química que está ali. Mas e se for gasolina? Gasolina, cara, é uma mistura de hidrocarbonetos que tem ali. E se for, sei lá, uma própria mistura mesmo, vou pegar aqui o que eu já falei para vocês do processamento de petróleo, tá? Uma das primeiras etapas. Pô, quando tu tira o óleo lá do fundo do mar, vem com água salgada, vem com areia, vem com um monte de coisa, tá? E tudo isso vai estar dentro do teu equipamento de processo. E isso pode montar, né, um sistema multifásico, ou com várias fases, ou um sistema multicomponente. Então, é muito importante, tanto que a gente tem várias disciplinas nesse sentido, a caracterização de mistura e a caracterização das espécies em seu formato individual. O que significa isso, então? Tá, eu tenho aqui o tanque, tá? E eu estou considerando que ele tem uma mistura multicomponente. Vários componentes estão aqui dentro. E eu vou dar nomezinho a esses componentes, tá? Eu vou dizer que é o componente A, componente B, componente C, componente... quantos componentes eu quiser. Contudo, eu vou dar um nome para o número de componentes. Eu vou chamar que em uma dada mistura existem N componentes. Então, o Nzinho minúsculo representa o quê? Representa o número de componentes que eu vou ter dentro de uma determinada mistura. Eu gostaria de saber se todo mundo conseguiu pegar essa ideia de nomenclatura. Todo mundo pegou? Sim, não, talvez. É importante para mim isso, porque eu vou explorar esse assunto. Todo mundo pegou. Ok, legal. Então, note que se eu estou falando de uma mistura, de um componente individual, eu usualmente, nas minhas notas de aula, eu vou pegar e vou usar um índice que representa o componente individual. Que índice é esse? Eu vou usar o primeiro da minha listinha aqui do alfabeto. A, B, C, D, E. Tá? Esse cara daqui é um cara, e o N minúsculo
representa para mim como variável, tá? Aqui N componentes, eu vou ser muito explícito quando for N componentes. Mas aqui, olha, Na representa a quantidade de substância do componente A. Ele representa o número de moles do componente A. Professor, e se eu quisesse avaliar a massa do componente A, eu vou utilizar o Mzinho minúsculo do componente A. Eu posso, eventualmente, avaliar... Opa, perdi minha caneta, bati na própria mão. O número de moles do componente B. Tudo bem. NB. Massa de B, de C, do que eu quiser. Tá? Então, posso fazer isso. Se isso é verdade, eu posso também fazer o seguinte. Eu consigo, em uma mistura, calcular o número total de moles. Como é que eu faço esse cálculo? Na verdade, é bem simples. Eu preciso pegar e somar todos os moles dos componentes. Na verdade, a quantidade de moles de cada um dos componentes somado. Então, repare que eu vou utilizar essa nomenclatura também. N com um T maiúsculo representa número total. Tá? E aqui, no caso, vai ser o número total de moles de uma dada mistura. Que mistura é essa? Eu sempre vou usar componentes genéricos. Então, sempre não, né? Tem alguns casos que eu vou dar nome aos bois. Tá? Eu vou dizer, olha, componente A é ácido sulfúrico, componente B é ácido clorídrico, componente C, whatever, tá? É um outro componente. Mas, de modo geral, nas minhas explicações, eu vou usar essas letrinhas. Então, repara que eu tenho a soma dos componentes e eu vou fazer a soma até o último componente, o N componente. O último carinha que vai me representar o número total de componentes que eu tenho na mistura. Até aqui eu gostaria de saber se existe algum problema com a nomenclatura adotada. Todo mundo pegou? Foi? Sim, sim, sim. Beleza, beleza. Então eu posso fazer isso para cá, tá? Para a massa total de uma mistura também. Mas eu sou um cara preguiçoso. E eu posso utilizar uma... eu acho que vocês já viram em cálculo, tá? Ou, se não viram, no ensino médio. Mas eu posso usar também uma nomenclatura matemática para representar a soma de todos os termos de uma determinada mistura, como apresentado aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer para o número de moles, mas para a massa total de uma mistura ia ser igual. Tá? Eu posso chegar e fazer o seguinte, NT é igual, é um M deitado, esse cara se chama somatório, e ao somatório, e aqui olha só como eu vou fazer, hein? N, A, tá? Isso aqui é um A, deixa eu ampliar para ficar mais bonitinho. NA, e eu vou fazer o seguinte, tá? Essa é a minha nomenclatura. Eu vou dizer que A é igual a 1 até N. O que significa isso para mim? Para mim aqui. Isso quer dizer que eu posso, ao invés de utilizar A, B, C, cara, eu poderia usar também números. Eu posso fazer isso, porque não importa para mim o índicezinho. O que importa é a representação que eu estou conseguindo varrer todos os componentes de uma mistura. Então, se eu quiser, e eu vou fazer isso nos próximos slides, eu poderia utilizar 1, 2, 3, blá, 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 mas o último eu sempre vou chamar de N. Tá? Por isso que esse cara ficou pequenininho, né? Eu acho que eu ampliei demais. Deixa eu botar esse cara grandão. A igual a 1, N. Por isso que a minha nomenclatura pode chegar aqui. Pois é, Paula, exatamente. Número, eu posso ter o quantos eu quiser. Tá?
Então, amplia o conceito, tá bom? Um mol da mistura vai ter... Não. Vamos falar sobre isso, tá? Esse daqui é um dos tópicos que a gente precisa esclarecer, tá bom? Mas vai ficar mais para frente. Pode ser assim, Yasmin? Quer dizer, tem que ser, tá? Porque tá na ementa, tá aqui. Um slide vai falar sobre isso, tá? Sobre a forma, então, como o somatório é aplicado. Alguém tem algum problema? Note que eu posso elaborar mais. Todo mundo pegou a ideia? Repara que eu vou ter uma equação, tá? Se é um somatório, é somar termo a termo, tá? Vai ficar igualzinho a isso que está apresentado aqui embaixo. É igualzinho. Só estou mudando a forma de representar. Vamos usar a estequiometria certamente. Não exatamente nessa, mas na próxima vai ter. A gente vai ter um tópico justamente sobre estequiometria industrial. Tá? Vamos lembrar também de estequiometria simples. Foi? Posso passar o slide? Vamos ver a primeira variável de processo. Então, que eu considero super, hiper importante, eu considero a densidade. Tá? Densidade, para mim, em alguns casos a gente pode chamar também de massa específica, tá? É bastante usual. Vou mostrar para vocês já uma diferença na nomenclatura entre elas. Normalmente é densidade ou massa específica. E o que ela significa? Ela significa a razão entre massa total e volume total de uma dada mistura. Tá? Então, pegando a mistura, por exemplo, do caso anterior, tá? Como é que eu vou representar a densidade? Tá? Eu vou dizer que densidade... Opa, deixa eu escrever. É igual massa total dividido pelo volume total de mistura. Então, vou botar aqui um V para representar volume, T. Tá? E eu uso de praxe, na verdade, isso daí, na nossa área, a gente faz isso. A gente utiliza uma letra grega para representar a densidade. A gente utiliza o Rho, que é esse maluquinho aqui. Tá? No período passado, agora é época de Natal, faz mais sentido. Qual foi nessa disciplina? O Rho, Rho, é a letra grega do Papai Noel. Por causa do Rho. Eu ri, tá? Na época. Rho, tá? Essa letrinha aqui, olha, que é diferente, tá? Vou mostrar, não sei se vocês já chegaram a trabalhar tanto com letra grega, mas eu vou mostrar. É um cuidado que vocês têm que ter para não confundir com P, hein? É assim, olha. Você pega e desce. Tá? Isso daqui é o Rho. Então, isso daqui representa, para mim, a densidade ou massa específica de uma determinada mistura. No sistema internacional, como é que fica isso, então? Então, esse cara daqui seria quilo, e eu vou escrever aqui do lado, hein? Para a gente lembrar. É da mistura, hein? Esse cara daqui é a massa total de todas as espécies químicas no sistema, dividido por metro cúbico. Vou botar aqui pequenininho para a gente lembrar que esse cara também é de mistura. É o volume total que tem ali no tanque, no reservatório ou no lugar qualquer que tenha. Isso daqui eu estou colocando no sistema internacional. Mistérios até aqui. Tranquilo. Show de bola. Tá? Mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre o efeito que as variáveis, em especial de operação, têm sobre a densidade. Vamos lá, eu já falei para vocês sobre duas variáveis que são super, hiper importantes. Tá? Que variáveis de operação são essas? Por favor. Variável de operação. Importante.
uma começando com pre, terminando com são. A outra começa com temp, termina com eratura. Tá? Então, a gente tem a pressão e tem a temperatura, tá? Que são super importantes. E eu quero pensar, na verdade, analisar com vocês o efeito que esse cara tem sobre a densidade de um determinado material. Tá? Então, primeiro vamos olhar aqui o efeito da pressão. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar uma determinada mistura aqui nesse recipiente, tá? Se eu coloquei uma determinada mistura aqui, tá? É um recipiente completamente fechado, e aí eu pego, tem uma determinada massa lá dentro, beleza? Eu pego aqui agora e vejo o seguinte, pô, de acordo com, se eu enchi esse recipiente aqui, essa quantidade de matéria, de substância aqui, né, vai ocupar um determinado volume total. Até aqui, todo mundo pega a ideia? Como é que eu faço cálculo da densidade nessa situação aqui? Uma mata. Eu tenho a massa total, eu tenho o volume total, ρ igual massa total sobre volume total. Sou uma pessoa muito feliz. Mas eu começo a perguntar para vocês, tá? Mas se eu aplico pressão sobre esse sistema? Pressão. Olha que o meu P é diferente do ρ, hein? Ele é até parecido, mas é diferente, hein? E aí? O que vocês acham que vai acontecer com a densidade? A densidade aumenta, a densidade diminui. Diminui. Diminui em todas as situações? Vamos lá, pessoal. A gente tem que sempre lembrar do seguinte, vamos lá. Quando a gente conversou sobre os diferentes equipamentos, o que eu falei para vocês? Cara, tem um equipamento para diferentes formas de substância. E o que vocês falaram agora vai diminuir, vai aumentar, vai diminuir. Cara, depende do quê? Da substância, do formato, da forma que ela está. Se for gás, tem um comportamento. Se fosse sólido isso daqui? Cara, depende. Depende. A resposta mais imediata que tem que estar assim, ó, na língua. Depende. Depende. Tá? E vocês vão ver que boa parte dessa disciplina depende do estado da matéria. Então, eu quero agora separar um pouco mais para a gente se entender. Beleza. Tiveram algumas pessoas aí que já colocaram no chat. Se é gás, tá? Se é gás, eu vou fazer o seguinte, vamos pegar e aplicar pressão nesse recipiente. Esse recipiente pode ser o quê? Pode ser um balão de festa. Tá? Você vai lá, enche o balão de festa, e aí você, lógico, tem que travar ele, né? Você fecha ele, e aí você começa a apertar. Tá? No que você está apertando, você está modificando o volume total. Tá? O volume, nessa situação, vai fazer o quê? Quando você aplica pressão, o volume diminui, certo? Se o volume diminui, esse cara daqui, a massa, deixa eu botar em vermelhinho, a massa, ela fica constante. Afinal de contas, não está vazando nada, mas esse cara daqui vai variar. Tá? E, portanto, se o volume está diminuindo, o que vai acontecer com a densidade no total? Pois é. Você tem um aumento da densidade no sistema. Tá?
Ó, note que eu poderia fazer um caso de pressão, mas eu poderia fazer um caso de expansão também. Sei lá, ao invés de estar apertando a bola, né, eu pudesse estar tentando puxar o balão de festa, né? Puxar, tá? E a borrachinha, né? E isso daí ia mudar a massa do total do sistema? Não ia mudar. Tá? Mas ia alterar o volume. E aí você teria um comportamento inverso no valor da densidade. Então, o que a gente tira daqui? Tá? Efeito de pressão. Tá? A primeira conclusão que a gente tira é que, na situação de gás, esse cara tem efeito, sim, a pressão afeta a densidade no gás. Portanto, o gás tem compressibilidade. Perfeito. Agora a gente vai pegar e vai mudar o tipo de substância, tá? Vamos pegar e botar aqui o líquido. E aí? Vamos pegar a mesma situação colocando o balão de festa. Só que ao invés de você colocar, assoprar, né, o balão de festa, você coloca água. E aí? O que vai acontecer? O que acontece nessa situação? Dificilmente, pelo fato de ser um balão de festa, né, ele é deformável, né? Não, o volume não aumenta não, tá? O que acaba acontecendo nessa situação é que quando você aperta de um lado, ele expande de outro, tá? Pois é, Letícia, a seringa é até melhor para pensar nessa situação. Eu peguei já o caso da balão de festa, vou até o final com ele. Depois a gente conversa sobre a seringa. O que acaba acontecendo? Na hora que você aperta o balão de festa com água, tá? Na hora que você está apertando de um lado, a água tem que ir para outro canto, então ela expande, tá? E faz, né, uma deformação no balão de festa. Tá? Isso daí por quê? Porque ele está tentando manter o volume constante. Por isso que ele tem esse processo de deformação. Tá? Agora eu vou pegar o exemplo que a Letícia colocou. Tá? Vamos pensar na seringa. Então você pega a seringa, tá? E tampa, tá? Enche de gás, né? E você tampa a saída dela. Aperta. Você consegue perceber que você pode comprimir um pouco aquele gás. Tá? Faz isso com água. Você não consegue apertar. Você não consegue. Porque para líquidos não tem o efeito de compressibilidade. Por isso que líquidos são chamados de fluidos incompressíveis. E isso daí é uma premissa que vocês vão usar, e vocês sempre vão querer, tá? Porque facilita horrores os cálculos. A primeira coisa lá em mecânica dos fluidos que o aluno tem que pensar o fluido é incompressível? Vida boa. Nem tão boa, mas a vida fica melhor. Fluido é compressível? Caraca! Aí você sabe que a caneta vai ter que funcionar, porque as equações vão ficar grandes. Mas então vocês podem perceber que para líquidos não tem efeito de compressibilidade. Alguém tem alguma dúvida? E por isso, esse cara daqui é chamado de fluido incompressível. Beleza, legal. Para sólidos, olha, sólido, bem, ele é incompressível, tá? Isso daí é tranquilo, porque se você pensar em um sólido maciço, eu estou falando nesse recipiente aqui, um sólido, um metal, por exemplo, tá? Maciço, eu estou falando madeira maciça, sólido maciço, cara, tenta apertar aquele treco lá, não deforma, nem deforma, tá? Então, a densidade ela é constante. Mas tem situações de sólido que têm suas particularidades e já guarda esse assunto, porque eu vou explicar melhor para você.
Antes de passar para esse caso do sólido, eu gostaria de conversar um pouco sobre temperatura. Efeito da temperatura. Ok. Eu vou seguir a mesma ideia, só que para um volume, tá? Para o mesmo tanque que está apresentado aqui em cima, mas eu vou pensar em um único caso, tá? Onde eu vou pegar e vou aumentar a temperatura. O que você espera que vai acontecer na situação? E agora vocês já estão espertos, hein? Depende. É gás. Para o caso de gás, o que vai acontecer com gás? As moléculas vão pegar, cara, vão ficar termicamente excitadas, elas vão tentar, né, ter mais espaço para se movimentar e tal, e o volume necessariamente vai aumentar. Ou seja, o gás ele sofre uma expansão, portanto o volume é alterado e, portanto, afeta a densidade do material. Legal. Agora, se eu pensar, e aqui eu vou incluir já o caso de sólidos, líquido, porque o comportamento é igual. Vocês perceberam que para a situação do gás, eu fui explicar o comportamento molecular, certo? E a excitação molecular, né, faz com que tenha uma expansão e tal. Para líquidos e sólidos, existe o que a gente chama de coesão molecular. As moléculas são mais BFF, elas são amigas. Tá? Então, elas não têm essa tendência, elas podem até, sabe, pô, aí, vou me mexer mais e tal, vou entrar em um outro estado de movimentação, mas é BFF demais e é muito difícil você quebrar esse elo entre as moléculas. Então, olha, eu diria que tem um dado efeito a temperatura sobre a massa específica, a densidade? Tem. Mas não é o mesmo grau de expansão, não. Usualmente, é bem pouco mesmo. Isso daí é bem visível, você consegue mensurar até para água e tal. Existe sim um certo grau de expansão, mas é muito pouco. Tanto até que, em dadas situações de cálculo de engenharia de processos, a gente até assume um valor médio de acordo com a temperatura. Se for uma variação de temperatura muito grande, até não, tá? Mas o ponto aqui isso daí acontece para líquidos, acontece para sólidos, e Rho é sim afetado, mas eu vou dar aqui o meu parecer, mas nem tanto quanto o gás. Beleza. Ok. E aí agora, tá, até aqui, tá? Nos metais sólidos, tem um grau de expansão no volume, tá? Mas em comparação com o gás, tá, Letícia? Gás é imbatível. Gás é sinistro, tá? Vocês estão falando daquela situação da expansão do metal, né? Que ele, enfim, se ele é aquecido, né? Ele pode expandir e tal. Cara, mas não tem jeito, tá? O grau de expansão, em comparação, é muito, muito pouco. O que acontece? E eu vou mostrar dentro dessa disciplina também, nem é tópico dessa disciplina, tá? Mas eu faço questão de mostrar para vocês, mas eu acho até que tem a próxima lista de Python já vai começar a mostrar tabelas de propriedades físicas. E vocês vão ver o valor, né, de Rho, por exemplo, o valor de outras variáveis de processo em função de temperatura e de pressão. Eu acho que mais temperatura. E aí vocês vão ver que os números vão mudando. Tá? Quando você olha para gás, cara, é muito mais.
tá? No caso, para massa específica, para densidade. Então, é por isso. A Paula perguntou... Eu não entendi, na verdade, a tua pergunta, Paula. Eu não sei se estava num contexto do que eu estava falando na hora. Cada material tem o seu grau de expansão e o seu grau de influência, né, pela temperatura. Não sei se era isso. E no ponto de ebulição, na verdade, você passa a ter quando você está em ebulição, você tem a mudança de fase, tá? E aí, pois muda o estado físico. Aí complica um pouco mais, porque você tem o que a gente chama, dependendo da quantidade, né, de gás, de vapor criado, você tem o que a gente chama de densidade aparente, densidade efetiva, que é quando você tem um sistema com mais de uma fase, tá? Então o bagulho é um pouquinho diferente, tá? Mas, sim, se a temperatura se permanece constante no processo, né, de ebulição, aí você fica com aquele sistema, tá? O que muda é a quantidade de gás que você tem no processo de ebulição. Se for muito vapor saindo, aquela mistura vai estar mais caracterizada pelo vapor do que pelo líquido. Mas aí o buraco é outro, tá? Não era bem esse ponto que eu queria seguir, mas tem a ver, tá bom? Ok. O que eu quero falar para vocês sobre o sólido? Tá? É porque sólido é um bagulho complicado. Porque sólido maciço eu até consigo pensar tranquilo e tal. Mas quer ver? Para vocês, esponja de cozinha. Esponja é aquela que você lava a louça. Qual o formato daquele material? Qual o formato daquele material? Vamos lá. Ou no chat ou fala. Qual o formato da esponja? Tá, não, retangular não. Forma da matéria. Forma da matéria. Tá? Essa foi boa. Forma da matéria. Tá? É gás, é líquido ou é sólido? Tá, muito obrigado. É sólido. O bagulho lá é sólido. Legal, legal. Só que vocês concordam comigo? Espera aí, deixa eu voltar. Vocês concordam comigo que aquele treco tem gás pra caramba ali dentro? Quando tá seco, claro, né? Ou seja, ele é todo furadinho. Ele tem espaço dentro dele. E é aí que mora o perigo, tá bom? Porque sólido pode vir a ter um formato que a gente chama de um formato heterogêneo. Tá? Ele tem, ele pode ter outro material lá dentro. Quer ver outra situação? Se você pegar e colocar em um duto, tá? Aqui dentro, tá? Aqui dentro desse recipiente aqui, areia. Tá? Areia, pô, beleza, é sólido, tá? Mas são grãozinhos. E quando você parar para pensar, existe espaço entre os grãos. Esse espaço vai ser preenchido pelo quê? Vácuo? Não. Tem que ser preenchido por alguma coisa. E aí, depende, tá? Se você tiver areia molhada, tá? Se for molhada, pô, provavelmente vai ser preenchido por água. Mas se for areia seca, vai ser preenchida por ar. E aí você tem uma maneira diferente, porque não é apenas o sólido que você está medindo, você está analisando também o outro material que está naquele teu recipiente. Então, muda um pouco a caracterização da densidade, porque eu não consigo pensar apenas na massa de sólido, eu tenho que pensar também na massa do fluido que está permeando aquele cara. Tá? Isso é extremamente importante para a indústria de processos. Por quê? Olha, catalisadores usualmente são porosos. Eles têm um grau de
porosidade, portanto, tem fluido. É muito parecido com a esponja. Muito parecido. Processo de separação. Quero fazer separação. Eu lembrei do retangular de novo. Peraí. Eu quero fazer processo de separação com filtro, tá? Com filtro, cara, tem um monte de areia lá dentro. Pô, tem um fluido ali dentro também, não é só sólido. Então, vou fazer as anotações, tá? Para deixar isso muito claro para vocês. Deixa eu ver onde eu vou anotar, onde eu tenho um bom espaço. Eu tenho espaço aqui. Então, aqui, ó. E é por isso que quando eu penso de densidade, massa específica para líquido, para gás e para sólido compacto, a gente chama isso de sólido homogêneo, tá? Eles têm o mesmo princípio. Então, vou anotar. De chamar, né? Rho para líquido, gás e sólido. E aqui eu vou botar maciço ou o termo técnico homogêneo. Vou botar entre parênteses. Tem o mesmo significado. Agora, eu vou pegar o caso de um sólido heterogêneo, tá? Um catalisador. Então, eu estou aqui, olha, isso daqui é uma pedrinha de um catalisador e ela é toda quebradinha, ela é porosa. Então, existem uns buraquinhos. Na verdade, o processo de reação é feito assim, tá? A espécie química para catalisador, ela precisa chegar até o que a gente chama de sítios ativos no catalisador. O que significa isso? É justamente, tem um pontinho, eu vou botar aqui alguns, tá? Às vezes fica aqui, olha, lá dentro, para a reação acontecer. E aí a espécie química, ela tem que percorrer todo esse caminho aqui até chegar aqui, reagir, aí depois o produto sai. Tá? Mas, de qualquer maneira, ela é toda emburacada, toda furadinha. Tá? Então, como eu consigo representar a densidade aqui? De fato, eu não vou conseguir representar a densidade como foi definida. Por isso que a gente chama de densidade aparente. Então, para esse caso de um sólido heterogêneo, é a densidade aparente. E a representação dela agora vai ser massa total sobre volume total. Isso daí não muda. Mas vai ser a massa do sólido mais a massa do líquido. Na verdade, eu não vou chamar de líquido, não, desculpe. Do fluido, porque isso pode ser tanto gás quanto líquido. Tá? Então, eu vou chamar a massa do fluido. Dividido pelo volume total. Repara que isso daqui continua respeitando o princípio básico do que a gente colocou ali em cima. Qual é o princípio básico que define o que é densidade? Massa total sobre volume total. Todo mundo pegou a ideia? Esse daqui é um tópico que vocês vão ver e explorar, não nessa disciplina, só estou dando alguns detalhes, mas isso daqui é tópico para vocês verem lá em OP 1. Tá? Lá vocês vão explorar isso daqui muito bem. Dúvidas?
Tranquilo? Beleza? Tá bom. Existe ainda uma outra nomenclatura que é relativa, né? O nome é esse mesmo. Mas ela é referente, tá? A densidade também, que é a chamada densidade relativa, tá? Que é uma razão adimensional entre duas densidades, tá? Deixa eu ler qual é. Como mede a massa do fluido se for ar atmosférico, tá? Você pode fazer o seguinte, tá? E aí você está falando de medir, né? Tá? Você pode fazer assim, pega uma amostrazinha, tá? Dessa daqui, e você pesa com ela com um diâmetro, tá? Qualquer, tá? Seco, tá bom? E aí depois você pega e molha, tá? Qual vai ser a diferença dessas duas medidas, tá? As duas medidas, elas, na verdade, você pode até fazer esse cara daí com, na verdade, você faz o seguinte: você pega, deixa eu mostrar. Aqui você perguntou sobre a areia, né? Não foi isso? Tá. Deixa eu botar um desenho aqui. Faz o seguinte: pega aqui, tá? E aí você tem você enche, na verdade, deixa eu tirar aqui. Você pega e joga areia aqui dentro, tá? Uma determinada quantidade de areia, tá? Seca. E essa areia seca, você não sabe a quantidade de ar que tem aqui, concorda comigo? Tá? Ela vai chegar e vai ficar aqui. Vai ocupar aí um determinado espaço. E aí você sabe que isso daqui é a massa da areia mais massa do ar. E você consegue botar isso numa balança e vai te dar um valor. Certo? É a massa total 1. E aí você vai fazer o seguinte agora. Agora você vai pegar e vai colocar aqui dentro, não mais areia, é a mesma areia, tá? Só que você vai botar uma determinada quantidade de massa. Eita, tô me perdendo aqui na canetinha. De água que você conhece. Tá? Você conhece essa massa de água, tá bom? Ela tem que ser suficiente para conseguir preencher todo o espaço da areia. O que vai acontecer? Agora você vai ter massa da areia, ela não vai mudar, mas a massa de água. Que você conhece. Isso daqui vai te dar uma massa total 2. O que você tem aqui? Tá? Vamos marcar as variáveis. A gente tem duas equações, duas incógnitas. Quem a gente tem aqui? Eu tenho massa da água, tá? Que eu conheço, eu que joguei aqui dentro. Eu medi na balança esse cara e eu medi na balança esse cara. Tá? Quais são as minhas incógnitas? A massa de ar e a massa de areia. Duas equações, duas incógnitas. Consigo resolver? Consigo. Sacou? Beleza? Ela já botou no chat, é isso mesmo. Ok, beleza. Densidade relativa. Beleza, densidade relativa é uma maneira diferente, tá? De você, na verdade, apresentar, né, a densidade em si. Por quê? Porque você coloca uma razão. É uma razão adimensional porque você está dividindo, você vai dividir a densidade da tua substância de interesse dividido por a densidade de uma substância de referência. Uma substância padrão, tá? Que é definida previamente. Por que vai dar adimensional? Ora bolas. Claro que vai dar adimensional, porque vai ser
uma unidade de densidade dividido por unidade de densidade. As unidades vão se cortar. E aí faz sentido isso. E aí, qual vai ser a substância de referência? Olha, depende. Tá? Usualmente é aplicado, tá? É dito. Olha, essa daqui é a densidade relativa, considerando a substância de referência, essa daqui. Tá? E aí você tem como tirar a densidade. Tá? Normalmente, essa substância de referência, tanto para líquidos quanto para sólidos, é água. Tá? E para gases, é ar em condições normais de temperatura e pressão. Tá bom? Agora, mesmo assim, você ainda tem algumas situações. Eu não sei se o cara é relapse e tal, mas você percebe o seguinte: eu cheguei para vocês e falei, olha, para gases, na verdade, para gases não há muito problema, porque para gases é ar, tá? Em CNTP. CNTP está tudo especificado, eu sei qual é a pressão em CNTP, eu sei também qual é a temperatura. Então, tranquilo, tranquilo. Agora, quando é líquido e quando é sólido, pô, aí, a que temperatura? Tá? Para pressão, a gente viu que em líquido e sólido não é incompressível, não existe tanto efeito na densidade, então não me importa tanto assim. Mas a temperatura, eu falei para vocês, olha, faz diferença. Tá? Não é tanto quanto o gás, mas faz diferença. Então, o que acaba acontecendo? Em várias situações, o cara não diz a substância de referência e nem a temperatura na qual essa substância de referência está. Então, usualmente, presume-se uma temperatura para ela, tá? Que a água vai estar a 4 graus Celsius. Quando não tem indicação de nada mesmo, tá? A gente vai assumir que a temperatura da substância está à temperatura ambiente e a água, a temperatura, a substância de referência, está a 4 graus Celsius. Tá? Então, essa daí é uma das premissas que a gente tem para densidade relativa. Então, repara que, no fundo, esse cara daqui, ó, vai ser D é igual ρ da tua substância de interesse, aí vai ser o que você está querendo ver, dividido pelo ρ de referência. Tá? Como isso daí normalmente é mostrado? Olha só, é justamente o que está apresentado aqui. Eu estou botando, tá, dizendo que, nesse caso, a 20 graus Celsius vai ser a medida para a minha densidade da substância, e 4 graus Celsius vai ser da densidade de referência. Tá bom? Conceito sobre densidade relativa. Dúvidas? Problemas? Tranquilo todo mundo? Como isso daqui é aplicado? Tá? Eu vou mostrar dois casos para vocês. Na verdade, vou usar dois sistemas de unidades. Então, vou pegar aqui, olha, e vou fazer um exemplo. Eu vou querer densidade relativa do dibromopentano é 1,57. E a pergunta do problema é: qual a densidade desse cara? E eu quero isso no SI e eu quero isso no CGS. Bem, qual a primeira
etapa, né, para resolver esse problema aqui. Chorar? Não, claro que não. É a gente lembrar das unidades, do sistema de unidades. Então, vou pegar aqui, olha, eu vou chamar de letra A, Sistema Internacional, e vou escrever a equação. Tá? Eu sei que 1,57 vai ser igual à densidade do dibromo-pentano dividido por dibromo-pentano, tá? E aí eu estou dizendo para vocês, é líquido, tá? Então, o que você pode assumir, já que o enunciado não falou nada? Qual é a substância de referência? Água. Aqui temperatura, 4 graus Celsius. Vou dar água a 4 graus Celsius. Como é que eu vou fazer isso daqui, então? É bem simples. Na verdade, é bem simples mesmo. Eu vou pegar aqui, olha, eu tenho... Isso daqui eu não lembro se eu botei em outro lugar, tá? Então lembra que está no slide. A densidade da água a 4 graus Celsius nesses sistemas aqui. Tá? Se você botar no Google, você também vai encontrar. Mas então eu vou pegar, olha, no sistema internacional está aqui, ó. Então eu vou pegar e a partir desse cara daqui, Rho, do dibromo, pentano vai ser 1,57 multiplicado por 3 quilo metro cúbico. E, portanto, esse cara daqui vai ter o valor de 1,570 quilo por metro cúbico. E eu gostaria de escrever também de uma maneira um pouco diferente, para deixar vocês bem acostumados com isso. 1,57 vezes 10 a terceira quilo por metro cúbico. Ok? Beleza? Tranquilo? Show. Beleza. Então, 10 a terceira para mim são vai dar 1000, né? São 3 zerinhos aí que eu coloco. Para o CGS, é a mesmíssima coisa, tá? Não muda nada. Só que, na verdade, eu nem vou fazer. Tá? Mas é você pegar a unidade. Na verdade, a densidade, né? De referência nessa situação, tá? Então, eu não vou fazer, tá? Mas para CGS, vai dar 1,57. Opa, eu não ia fazer. O Rho de bromo pentano é igual a 1,57 gramas por centímetro cúbico. Repara, então, que por que é interessante você utilizar a densidade relativa e não utilizar diretamente a densidade do material? Porque ela é válida para qualquer sistema de unidade. Você só precisa ter a substância de referência com as unidades já definidas e de cara você já consegue a densidade do material no sistema de unidades desejado. Tá? Então, isso daí é bastante utilizado mesmo. E tem algumas situações na indústria que o dia a dia é falar sobre densidade relativa mesmo. Tá? Mas lembra, tá, de perguntar, quando você for interpelado, né, alguém vier falar para vocês, pô, não, estou usando densidade relativa, é 4 graus Celsius? É líquido? É gás? Tá? Para você também não seguir por um caminho errado. Tá? Ok. Um cuidado que tem que ter, mas eu não vou colocar nessa aula aqui, é a densidade relativa para a situação de mistura. Tá? Tem um cálculo que eu vou fazer, não vou fazer hoje, porque eu ainda quero
finalizar um tópico que eu tinha esquecido mesmo, tá? Falha minha, e eu quero voltar da aula passada, tá? Que é sobre os prefixos de unidade, tá? E esse tópico aqui eu deixo para a aula que vem, fazer o cálculo de densidade relativa de misturas. Mas eu vou voltar, então, aos meus slides agora para cá, porque eu esqueci de falar isso para vocês, tá? É uma forma. Então, repara que vou fazer um parênteses aqui, voltar para o que deveria estar lá no início da aula, o uso de prefixos em sistemas de unidade. Aqui, no caso, eu vou fazer só para o SI, tá? Porque é o padrão mesmo, tá? O que isso daqui significa? Na verdade, é bem light, é bem tranquilo mesmo. Se você está tratando um sistema, né, com sei lá, vou pegar grama, tá? Então, sei lá, ou mesmo poderia ser também metro, tá? Um comprimento, tá? No sistema internacional, então, eu vou pegar metro, que fica bem mais fácil. Estou pegando o comprimento, a avaliação de comprimento, né? Metro, tá? E quando eu faço esse tipo de avaliação, é batata, tá? A gente faz isso demais mesmo. De acordo com a variável que você está querendo tratar, é muito, mas muito conveniente você fazer uso do prefixo. Por que isso? Pô, tem vezes que você está tratando, sei lá, uma variável que é comprimento de trocadores de calor. Olha, eu vou dizer para você que é usual. Comprimento de trocador de calor, 2 metros, 1,5 metro, 3 metros. Nessa situação, de verdade, eu não teria tendência a colocar prefixo nenhum. Eu ia manter tranquilo toda a representação do comprimento, né, do trocador de calor, utilizando metro. Legal. Só que, poxa, então olha só, eu estou colocando aqui 3 metros já é grandinho, tá? Quer dizer, não, ele pode ser maior sim, tá? Ele pode ficar bem grandão, dependendo da capacidade dele. Mas, de qualquer maneira, 10 metros que seja, não é muita coisa, não. 10 metros. Olha, tá legal. Eu não preciso gastar muito a minha caneta para escrever isso. Agora, eu vou pegar e vou mudar a escala do que eu estou querendo representar fisicamente. Eu quero representar o diâmetro dos tubinhos que estão dentro do trocador de calor. Diâmetro dos tubinhos, de verdade, aí a gente está falando de algo na faixa de 10 centímetros a 1 centímetro, meio centímetro. E olha, de verdade, para eu não precisar ficar colocando números muito grandes aqui, eu vou passar a usar o prefixo. Então, vou usar centímetro e tentar me manter aqui. Aqui vai ser de meio até uns 10. Pode ser maior também. Eu vou usar a resposta que eu já ensinei para vocês. Depende. Se você projetar um trocador de calor também gigantesco, né? Aí vai ser gigante mesmo. Então, repara que o uso de prefixos é uma conveniência. É muito conveniente para mim utilizar os prefixos para evitar colocar muitos zeros ou muitas casas decimais na representação numérica, no valor. Quer ver outra situação que também é extremamente conveniente? Diâmetro de partículas, diâmetro de catalisador. Catalisador, de verdade, olha, em algumas situações a gente está falando de 10 a menos 6 metros. Então, é 0,0
0,0001 metro. É coisa pra caramba, tá? Fica um número muito grande. Convenientemente, o que eu vou fazer? Diâmetro de partícula, normalmente a gente vai até 500. Tem até maior que isso. Mas micrometro. O que significa isso? Isso daqui é a mesma coisa que dizer que esse cara vai de 1 a 500 vezes 10 a menos 6 metros. Então, para não ficar arrastando esse vezes 10 a menos 6 o tempo todo, eu estou utilizando essa nomenclatura aqui. Repara que eu sei que esse é um assunto que vocês viram, já devem ter visto no ensino médio, mas tem um motivo e é conveniência. Fica muito mais fácil de falar, de conseguir se comunicar utilizando os prefixos nos sistemas de unidades. Em especial o sistema internacional, a gente faz isso direto. E aí eu pergunto, dúvidas? Algum problema, alguma questão sobre esse assunto? Tranquilo? Felicidade, então? De boa. Deixa eu voltar para o meu slide lá, só para deixar marcadinho. É aqui que eu vou continuar na aula que vem. Eu desmarquei, aí esqueci que eu tinha que falar sobre aquele assunto. Beleza, pessoal. Vou fechar, então, aqui a aula.